Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Congresso de Ciências Aplicadas Online, Soluções e Inovações em Tempos de Pandemia, realizado pela comissão organizadora do evento e pelo Instituto Caminhos da Mata. Temos o apoio institucional da ESCAS, Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade do IP, Institutos de Pesquisas Ecológicas. Eu me chamo Júlio César, sou graduado em Biologia, fiz mestrado e doutorado em Saúde Pública na USP, sou consultor ad hoc da FACEP, docente universitário e sócio fundador do Instituto Caminhos na Mata. Agradecemos a participação de todos e todas, palestrantes, pareceristas, parceiros, congressistas e toda a equipe organizadora. Nesse momento, nós vamos ter a palestra Qual o papel do profissional da saúde planetária, o professor Henrique. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Agradecer, então, ao Júlio por esse convite, me deixa muito feliz poder conversar para uma plateia. Na verdade, não tem plateia, agora tem teleouvintes, mas, enfim, o conceito de plateia se aplica aqui, conjunto de pessoas assistindo, diversificado, pensando em ciência aplicada, que é um pouco da área que eu venho, que é a medicina, né? Eu não sei se já está aparecendo os meus slides, Júlio. Não, eu vou fazer uma breve apresentação, Henrique, e passo seus slides. Pode ser? Claro, com certeza. Então tá. Bom, o Henrique é médico de família numa comunidade rural na Serra Gaúcha, é presidente do grupo de trabalho ambiental da Organização Mundial de Médico da Família, ONCA, mestre em Educação e Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é professor da Universidade de Caxias do Sul na área de atenção primária à saúde. Professor Henrique, faltou algo no seu breve currículo? Quer complementar? São tantas coisas mais, mas eu sei que aqui é muito curtinho. Não, é isso aí mesmo. O mais importante é que eu sou médico de família. Bacana. Professor Henrique, vou subir a sua apresentação, então, nesse momento. Tá? Júlio, eu não estou vendo os meus slides aqui. Teria alguma forma de... Tá aparecendo para mim o slide aqui, Música Incandescente Pedro La Felice. Ou, aqui embaixo está aparecendo agora. Agora apareceu. Sim, apareceu. Não, tudo bem, que isso. Então tá, é um prazer, então, tá aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com saúde planetária e isso que a gente vem desenvolvendo de como os profissionais de saúde podem trabalhar com esses conceitos. Pode passar. Então, quando a gente toca nesse assunto, por que o profissional de saúde deve abordar saúde planetária? Aqui vocês estão vendo na tela uma declaração que eu ajudei a redigir da Organização Mundial dos Médicos de Família, solicitando, chamando aos médicos de família do mundo inteiro para que hajam em saúde planetária. Pode passar o próximo slide. Eu vou tentar retomar aqui um pouquinho o conceito de saúde planetária. O contexto de saúde planetária é de que a gente vem melhorando de forma linear, de forma contínua, a saúde
das pessoas, das pessoas em geral, em nível global. No primeiro, bem no cantinho esquerdo, vocês veem a expectativa de vida tendo ganho incremental ano após ano nas últimas décadas. No meio, vocês veem a pobreza diminuindo gradualmente, a ponto até de se comentar, né, de ter um objetivo de se erradicar a pobreza. Do outro lado, na direita, a gente vê a redução contínua da mortalidade infantil. Esses três indicadores são muito bons para a gente poder afirmar que a qualidade de vida das pessoas no mundo está melhorando, apesar de não ser intuitivo. E claro que o Covid causou uma regressão forte nesses parâmetros, mas esses parâmetros eles são muito, muito robustos, vão voltar a melhorar. Pode passar o próximo. O problema, vamos ver. Acho que tem um delay aqui para mim. Então, a gente vem atingindo cada vez mais nosso objetivo de poder ajudar mais ou oferecer mais serviços de saúde para aqueles que precisam mais, né? Aqui a gente tem esse menininho que seria mais vulnerável, precisa de mais ajuda, mais serviços de saúde. Pode passar o próximo. O problema é que, para a gente alcançar esses níveis de saúde, a gente vem desenvolvendo um modus operandi da nossa civilização de forma extremamente consumista e imediatista. E esse gráfico aqui ele representa bem essa visão imediatista. A gente vem acelerando as emissões de dióxido de carbono por combustíveis fósseis, vem causando acidificação de forma acelerada dos oceanos, vem aumentando exponencialmente o uso de energia, tudo isso em escala global, derrubada de florestas e assim por diante, o uso de água, né? A escala desse impacto ela é tão grande, pode passar o próximo slide, que um autor chamado Stephen, ele propôs de que a gente já está ultrapassando alguns limites planetários de serviços ecológicos que dão sustentação para a nossa civilização. Então, a gente vê em vermelho a questão da perda de biodiversidade, que, segundo alguns autores, já estaria correlacionada com a emergência de novas zoonoses, Zika, chikungunya, inclusive tendo relações com Covid. A gente sabe que a gente está entrando na sexta extinção em massa. Não é mais um asteroide ou vulcão ou placas tectônicas se mexendo que determinam a nossa saúde no planeta, ou a saúde do planeta. Agora é a interferência humana. Abaixo também, no nível já vermelho, é a poluição causada por fertilizantes, que tem um impacto gigantesco, afetando a qualidade das águas e, inclusive, prejudicando os mares e prejudicando os frutos no mar. Pode passar o próximo. O impacto no planeta ele é tão grande que do espaço ele se torna visível. Essas luzes, por fotos de satélite, elas representam o espalhamento e o impacto da humanidade no planeta. Há 100 anos atrás, a gente não teria esse impacto no planeta, que está acontecendo de forma acelerada. Vamos passar ao próximo. Isso é o que a gente chama de antropoceno, que é a era do ser humano.
Mas o que é saúde planetária? Então, saúde planetária, a gente tem várias formas de entender isso, didáticas. Uma das formas que eu gosto são os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, que a gente vê aqui, esse círculo com 17 objetivos. Ao centro está a saúde, o bem-estar, porque é o foco dado pela Organização Mundial da Saúde, no canto inferior esquerdo. E é, evidentemente, o meu enfoque como médico. No círculo, então, a gente vê uma série de objetivos: erradicar a fome, erradicar a pobreza, melhorar a alfabetização, melhorar a equidade de gênero, melhorar a qualidade das águas, paz, estabilizar o clima, né, buscar energias renováveis. Então, essa é uma forma de entender saúde planetária, que seria a gente buscar esses objetivos sustentáveis. Pode passar o próximo. Outra forma da gente entender saúde planetária é perceber nesse diagrama que ao centro a gente precisa de algumas perspectivas importantes. Então, a gente precisa ali no círculo mais rosa, a gente precisa desenvolver um movimento para causar melhorias sistêmicas. Para isso, a gente tem que entender como as coisas estão relacionadas sistemicamente e ter uma ideia da complexidade desses sistemas. E agora, já mais em rosinha mais escuro, a gente tem o objetivo de chegar em equidade e em justiça, né, do bem-estar. Para isso, a gente precisa entender a relação da saúde com o antropoceno, que é isso que eu venho explicando. E, claro, tudo isso dentro da contingência dos problemas planetários que a gente já conversou. No centro, a gente percebe a interconexão por entre a natureza. Muitas vezes a gente escuta aquele discurso de que a gente deve se reconectar com a natureza. Claro que a minha perspectiva, que é uma perspectiva mais ciência ocidentalizada, do ponto de vista biológico, químico, físico, é impossível separar a humanidade da natureza. E é justamente esse a questão central, que quando a gente causa dano à natureza, a gente está causando dano a nós mesmos, porque a gente não é separado. Isso pode parecer óbvio para uns, mas para outros não parece algo tão fácil de entender. Vamos passar ao próximo. Do ponto de vista médico, quando a gente vê um paciente no consultório, digamos, para um check-up, a gente pensa nos principais fatores de risco de agravo à saúde do paciente, que poderiam ser poluição do ar, pressão alta, excesso de sódio, obesidade, diabetes. Vocês vão ver outros problemas relacionados com uma alimentação inadequada, alimentação pobre em verduras, em frutas e assim por diante. Esses são alguns dos principais riscos de agravo, de morte. Pode passar o próximo. É importante a gente entender que esses fatores de risco, eles não vêm de forma isolada. Eles estão entrelaçados, imbricados, e eles acabam potencializando um ao outro. É como se a gente tivesse uma sinergia dentre esses problemas. A gente pode dizer, então, que a gente tem uma série de epidemias ocorrendo sinergicamente. O nome técnico disso é sindemia, sinergia de epidemias, que é o que a gente vê aqui nesse slide. Então, a gente tem a saúde
da população brasileira, representada por essa família ali embaixo, e a gente tem essa menina que está obesa, mas ela está se alimentando de um refrigerante de cola, ela está se alimentando de salgadinho ou de comida fast food, que tem alto potencial calórico, mas tem também uma certa deficiência de nutrientes, de micronutrientes. Então, ela é uma boa representação do que a gente chama de sindemia da obesidade e da desnutrição associada à mudança climática. A gente vê a mãe ali tossindo, talvez ela esteja tossindo pela poluição, talvez seja por Covid. A gente sabe que 15% das mortes que ocorreram no Brasil por Covid estão fortemente associadas à poluição do ar. Isso é um pouco chocante, eu não esperaria que fosse tanto, mas a gente tem alguns trabalhos bem importantes indicando isso. No centro do gráfico, a gente vê um sanduíche com muita carne vermelha. A carne vermelha, por si só, é um fator de risco à saúde. Pode causar câncer de cólon, a gente sabe que pode aumentar as chances de ter infarto do coração, AVC e aí por diante. A gente come carne demais. E a carne demais, ela necessita expansão das fronteiras de gado, por exemplo, que causam a derrubada das florestas, que, por sua vez, aumentam incêndios florestais, que aumentam a poluição do ar, e isso se torna, então, um ciclo vicioso, de novo, uma sinergia de coisas ruins, dentro de uma sociedade consumista, imediatista, e com dificuldade de buscar equidade. Vamos passar ao próximo slide. Aqui, a gente vê, então, um paciente entrando no consultório e determinado por todos esses fatores de riscos, que a gente chama, então, os determinantes socioambientais. E eu gosto dessa figura porque o planeta é nosso paciente e o nosso paciente, ele está afetado pelas coisas que afetam o planeta. E aí ele pergunta para o doutor, assim, doutor, qual é o meu problema? Ah, deixa eu te examinar. E quando vai examinar uma parte, blum, desaba tudo. Por quê? Porque está tudo interconectado, entrelaçado. O problema não pode ser localizado em uma pequena parte. Vamos passar ao próximo. Então, as soluções do ponto de vista de saúde devem ser sistêmicas, não vai ter uma resposta somente. Aqui a gente aborda da perspectiva do excesso de carne vermelha, que é uma das coisas que geram impacto na saúde humana no Brasil, que a gente come carne vermelha em excesso. Aqueles que, obviamente, aqueles que têm comida, né? Que a gente sabe que cerca de 20 milhões de brasileiros agora estão uma grave insegurança alimentar, e alguns tendo que comprar osso para comer. Espero que não seja o caso de nenhum daqui observando essa palestra. Bom, é importante a gente notar que esse ninho que nos dá sustentação, esses serviços ecológicos que dão sustentação para a nossa saúde, eles estão muito mais bonitos aqui. Na outra, o nosso ninho de saúde planetária estava pegando fogo. Se a gente reduz a carne vermelha e melhora a dieta do ponto de vista de mais verde, mais vegetais, a gente vai estar gerando um ótimo impacto na nossa saúde. Se a gente faz outras políticas de saúde, protege o meio ambiente, estimula uma agricultura de família mais forte, com mais tecnologia para a gente depender menos de venenos industriais e talvez o que eu gosto de chamar aqui com meus pacientes agricultores, mais de venenos ecológicos ou venenos que a gente tem na natureza. Eu hoje estava usando pirulenhoso e óleo de nim,
que são venenos naturais que não intoxicam a gente e tendem a não intoxicar o meio ambiente. Se a gente tiver outras políticas como acesso à escola, acesso à saúde, energias verdes, a gente vai ter uma relação de ganha-ganha, né? E também melhorando as questões ligadas à mudança climática, mitigação, adaptação e resiliência aos problemas de extremos de eventos climáticos. Pode passar o próximo. Então, na minha prática clínica, vou dar aqui um exemplo, mas primeiro eu queria explicar de onde eu sou. Esse aqui é o meu município. Vocês veem aquela igrejinha logo ao centro. A minha clínica fica bem pertinho, a minha casa também. Tem cerca de 6 mil habitantes. Pode passar o próximo. Minha clínica aqui com a minha equipe, meus estudantes. E vocês veem que eu moro no Rio Grande do Sul, pertinho de Porto Alegre, na Serra Gaúcha. Tem aquele pontinho vermelho ali, que é Porto Alegre. Pode passar o próximo. Então, tem um paciente que entra no meu consultório, ele se apresenta como João, ele tem obesidade, tem diabetes, tem hipertensão, ele tem muita ansiedade, ele tem dores musculares, e a gente tem várias formas de entender ou várias formas de procurar tratar esse paciente. Uma seria mandar ele no endocrinologista, que cuida das questões de diabetes, outra, a pressão alta, mandar num cardiologista, as dores musculares, mandar num ortopedista, ou a gente pode tentar entendê-lo como um todo, né? Tentar tratamentos medicamentosos, sim, de forma integrada, e buscar entendê-lo dentro da sua localidade e dentro desse conceito de saúde planetária. Pode passar o próximo. Aqui, então, a gente vê essa rede que busca mostrar os determinantes socioambientais proximais e os determinantes socioambientais mais distais. Então, esse paciente obeso, ele não está sozinho, ele está numa pandemia de obesidade, numa sindemia de obesidade, como a gente já tinha falado antes. Essa sindemia global de obesidade, ela está relacionada ao sedentarismo, ao uso excessivo de carro, que está relacionada à poluição do ar, que, por outro lado, também está relacionada à saúde, à diabetes, pode estar relacionada com, né, infarto do coração, AVC, também está relacionada com consumo de carne, que está relacionado com latifúndio, que está relacionado com mais incêndios. Enfim, a gente vai vendo toda uma ramificação e uma integração desses problemas. Na área mais azul abaixo, a gente vê que a academia médica ela tenta não dar muita bola para os problemas socioambientais. A gente tende a enfocar mais em soluções, digamos, buscando a pílula mágica. A gente sabe que isso não está dando conta dos problemas. Então, a gente precisa superar esse silêncio na academia médica e das ciências da saúde, das ciências aplicadas em geral, e buscar soluções mais inteligentes, que eu vou tentar abordar um pouquinho mais adiante. Pode passar o próximo slide. Aqui, então, a forma que eu busco atender aos meus pacientes. Então, eu busco uma medicina centrada na pessoa e, obviamente, baseada nas melhores evidências científicas. A gente não pode ficar prescrevendo cloroquina, por exemplo. Ainda eu vejo colegas prescrevendo cloroquina quando as evidências científicas já são muito claras, que causa mais dano do que ajuda. Aliás, causa bastante dano. Então, no centro desse gráfico, vocês vão ver que para a gente atender ao paciente, para a gente atender as preferências, os valores do paciente, que está naquele balão azul escuro,
a gente precisa de um bom julgamento clínico, que é o balão azul um pouquinho mais claro, em associação com as melhores evidências científicas. Quando a gente conjuga esses três, a gente vai ter em inglês Evidence-Based Medicine, por isso que tem EBM, que é a sigla em inglês, que não deixa de ser a medicina baseada em evidências que eu estava explicando. E ela é bem centrada no indivíduo e nos seus valores. Então, a gente percebe que esse paciente ele faz parte de um sistema familiar, de um sistema cultural, de um sistema da sua comunidade ou da sua cidade, e isso está dentro do planeta. Então, a gente vai observando de onde vêm os problemas e como abordá-los. Né? A gente tem uma certa limitação do que a gente pode fazer em nível planetário. Uma das coisas que eu tenho falado bom, você tem diabetes, pressão alta, uma das coisas que você pode fazer é, evidentemente, buscar o que a gente chama de transporte ativo. Então, buscar andar mais de bicicleta, né, usar mais o transporte público, caminhar mais e enterrar a chave do carro, como eu brinco com meus pacientes. E aí você vai estar melhorando a sua saúde e vai estar poupando a saúde do planeta, emitindo menos poluentes. Pode passar o próximo. Um outro exemplo é a questão da poluição do ar. Então, vocês veem ali o grânulo preto, escuro, seria um grânulo de poeira. Mais o ladinho vermelho é o tamanho de uma hemácia. Aí, um pouquinho mais para a esquerda, a gente tem uma partícula fina. A gente chama isso de partícula fina. E ela é um pouquinho maior que uma bactéria e maior que o vírus do Covid. Achei interessante botar o vírus do Covid para ter uma noção de escala. O problema dessa partícula fina, que vem da poluição dos carros, das queimadas, por exemplo, toda vez que o carro freia, o pneu queima um pouquinho e emite esses poluentes. A partícula fina, pode passar o próximo slide, ela penetra pelo nariz, vai descendo pela traqueia, entra no pulmão e vai até o alvéolo, lá embaixo, a partezinha menorzinha, a unidade menor do pulmão, que é onde há a troca gasosa, né, o CO2, dióxido de carbono, com oxigênio. E ali ela entra na corrente sanguínea, já causa dano no pulmão, mas ela entra na corrente sanguínea, pode parar no coração, pode parar no cérebro, pode parar na placenta, pode parar no feto. E aí a gente tem uma série de consequências, que é o que a gente vem falando, de dano cerebral, cardíaco, pode dar baixo peso no nenê, parto prematuro e aí por diante. Vamos lá. Pode passar. Então, uma das formas seria a gente, nas unidades de saúde, eu trabalho numa unidade de saúde pública, da saúde da família, a gente está trabalhando com monitores, sensores de poluição do ar, monitorando exatamente essa partícula, que é a mais danosa de todas, que a gente tem evidência muito robusta. Então, aqui vocês veem uma unidade de saúde no canto esquerdo, e aqui vocês veem no canto direito um desses sensores, que é um pouquinho maior do que o punho de uma pessoa. Pode passar o próximo. Isso está ligado, então, com um aplicativo de celular, e dentro do mapa a pessoa pode ver em tempo real qual é o nível de poluição. E aí ela pode dizer, opa, isso aqui já está aumentando muito o risco de dar problema com o meu nenê, pode dar problema especialmente com as populações mais vulneráveis, né? Idosos, e aumenta o risco geral, né? Inclusive de câncer de pulmão, de pneumonia em crianças. Então, o paciente, inclusive, percebendo o nível de poluição, pode optar por ficar em casa, fechar as janelas. Essa é uma das recomendações, fala muito isso. Especialmente se tem cardiopatia isquêmica, né?
problema do coração, problema do pulmão ou problema de AVC, já evitar de sair quando tem muita poluição. Os detalhes eu não vou entrar aqui, mas outra coisa que a gente espera é que as pessoas se dando conta disso, agindo como cientistas cidadãos, estimulem os seus gestores a reduzir a poluição para poder ter mais saúde. Isso, evidentemente, deveria ser discutido com os médicos, né? Os cardiologistas nos Estados Unidos já têm isso como uma diretriz. Pode passar adiante. Já entrando na parte final da minha fala, saiu uma declaração de São Paulo sobre saúde planetária, onde se fala muito o que cada área, né, a área da saúde, a área da tecnologia, poderia fazer para melhorar a saúde planetária. Então, sugiro que todos busquem isso. Eu contribuí, então tenho esse viés, mas eu achei muito bacana. Pode passar o próximo. Aqui, uma outra colaboração da qual eu participei, rapidamente, a gente tem um infográfico mostrando todas as áreas do setor da saúde que tem que melhorar. Então, tem que melhorar a atenção primária, que está bem no canto esquerdo, e tirar o papel central do hospital e buscar, com o uso de tecnologias mais adaptadas, que a gente chama de tecnologias na ponta do cuidado, né? Vários exames a gente pode fazer só com uma gotinha de sangue, então tem evoluído muito, cada vez mais exames na atenção primária, a tecnologia soft, que a gente diz, né? Eu tenho um compêndio, digamos assim, no computador, que é o UpToDate, que me dá as respostas de forma completa, baseada em evidência, e com isso eu posso evitar de levar esse paciente no hospital, que gasta muita energia, muita energia intensivo. Nesse diagrama a gente também vê uma série de outras coisas, como transporte ativo, uso de telemedicina, telesaúde. Então, para conversar com outros especialistas, eu posso fazer no consultório, junto com o paciente, ou às vezes o próprio paciente vê o seu médico ou o seu especialista por teleconferência. Vamos passar ao próximo. Nesse gráfico aqui, eu procurei representar um eixo que seria de quanta tecnologia em saúde está disponível, né, no eixo Y, e no eixo X a gente tem a capacidade de perceber a complexidade e os sistemas, como a gente vinha conversando, representado aqui pela visão do planeta. Evidentemente que existe uma percentagem grande da população que não tem nem comida, nem acesso aos serviços de saúde. Por outro lado, no canto superior esquerdo, a gente vê, especialmente nos Estados Unidos, um excesso desmedido de tecnologias, de serviços de saúde, que acabam por causar a terceira causa de morte nos Estados Unidos é por excesso, por erro médico. Então, isso já é bem considerável. Então, no outro canto superior, agora à direita, a gente busca uma harmonização entre uma visão mais holística, né, buscando harmonizar isso com a saúde planetária e tirando o maior proveito dos serviços de saúde. Isso seria a medicina baseada nas melhores evidências científicas, centrada no paciente, levando em conta os fatores socioambientais. Vamos passar ao próximo. Já finalizando, para não deixar ninguém dormindo, aqui é como eu penso a educação para os meus estudantes de medicina. No quadrante superior esquerdo, a gente vê um estudante que quer muito ajudar, ele
tem um coração vermelho, de compaixão pelo outro, mas a tecnologia que ele tem de saúde, ela é inadequada, representada pelo um aparelho de escuta, esfigmomanômetro cinza, que é uma tecnologia excessivamente fragmentada, tendendo mais ao modelo americano e menos ao modelo europeu, que é mais que vê mais integralmente a pessoa. No canto inferior esquerdo, a gente vê já esse estudante mais frustrado e já perdendo a sua compaixão. No canto superior direito, a gente vê o paciente já com bastante compaixão e com uma tecnologia em saúde adequada, né, que seria a medicina baseada em evidências, centrada na pessoa e tendo noção desses fatores que a gente conversou. Pode passar o próximo. A gente não pode esquecer que o Covid destruiu as nossas famílias, a nossa comunidade, muitas vezes, e a nossa economia. A gente precisa aproveitar, de alguma forma, essa destruição da economia para, quando a gente for reconstruir, a gente fazer investimentos inteligentes para poder retomar o crescimento econômico. Então, ter o que a gente chama de co-benefício, aplicar o dinheiro em tecnologias, em ciência que seja mais harmoniosa com o planeta. Então, investir mais em transporte ativo, em transporte público, buscar tecnologias mais verdes e assim por diante. Pode passar o próximo. Então, eu agradeço aqui a oportunidade de falar com uma plateia que eu não estou tão habituado, então, um pouquinho mais amplo espectro, e vamos ver se sobrou algum tempinho para alguma pergunta, professor Júlio, aí vocês que mandam. Muito obrigado. Obrigado, professor Henrique, belíssima fala, muito bem fundamentada e contextualizada. Temos sim algumas perguntas e uma enquete. O pessoal do apoio insere na plataforma para quem está nos acompanhando. Enquete eu vou falar aqui nesse momento. Então, por exemplo, na primeira enquete a pergunta foi feita: a poluição do ar pode estar associada à piora da Covid-19? Bom, professor Henrique, 83% disseram sim e, portanto, 17% não. Então, tivemos essa enquete, tem outra, mas também tem uma pergunta aqui. Professor Henrique, em países com maiores desigualdades e menor IDH, os efeitos de epidemias e pandemias tendem a ser muito piores? Sim, tende a ser muito pior. A gente percebe isso agora. A gente poderia usar a comparação da Europa com a África, né? E mesmo aqui no Brasil, a gente teve uma liderança completamente alucinada. Como a gente tem o SUS, né, os serviços públicos de saúde muito bem estabelecidos, isso serve como um colchão para a pandemia. Então, a gente ainda tinha UTI para a grande maioria dos casos, né, quando precisava. Países mais pobres, evidentemente, não vão ter esses serviços mais sofisticados, não vão ter acesso à vacina. Então, isso, de forma geral, acontece de forma bem clara. Aqui no Brasil, a gente já erradicou a poliomielite há muito tempo, né? E, para quem lembra o que é isso, pode atrofiar as pernas das pessoas. Eu fui convidado uma vez para dar uma palestra na África, no Mali, e lá eu vi muita gente pedindo esmola, andando em carrinhos, porque eles ainda têm poliomielite, que é uma coisa relativamente simples, é o Zé Gotinha, tá? A gente erradicou. Então, essa é uma epidemia terrível que, num país pobre, às vezes eles não conseguem lidar.
Não sei se eu respondi. Respondeu sim, professor Henrique. Eu só quero fazer corroborar aqui com dados divulgados no dia 4 de novembro pela Oxfam, que cita que a pegada de carbono do 1% mais rico do mundo está caminhando para ser 30 vezes maior do que o nível compatível com a meta de 1,5 para 2030, conforme estabelecido no Acordo de Paris. É um relatório, então, da Oxfam. Professor Henrique, é impressionante como esse sistema político econômico beneficia uma parcela muito pequena da sociedade mundial, e é lógico que, né, como você muito bem colocou, pandemias, epidemias dentro da questão, os vulneráveis ficam com a maior parcela, portanto, sendo os maiores prejudicados. A gente observa também no Brasil e em muitos países do mundo. Professor Henrique, aqui eu falei da outra enquete, deixa eu colocar aqui para dizer. A outra enquete foi: a poluição do ar pode estar associada à piora da Covid-19? 100% disseram sim. É interessante ter essa percepção. Professor Henrique, você mostrou a belíssima imagem da sua cidade, né, onde você trabalha. Eu sou morador aqui da capital de São Paulo, onde que a poluição é significativa. Qual o desafio do médico, do cardiologista, ou do médico da família, explicar para os pacientes os perigos da poluição do ar? Por exemplo, às vezes eu vejo na Radial Leste, que é uma das avenidas mais poluídas do mundo, as pessoas praticando esporte, como, por exemplo, Cooper. Como médico, qual o desafio do médico para fazer tentar explicar e sensibilizar o paciente em relação a esse problema? Júlio, antes de abordar a tua pergunta, só dizer assim que eu moro aqui num lugar lindo, no meio do mato, mas a gente tem muita poluição do ar. No inverno, especialmente, a gente usa muito fogão a lenha e faz aquela questão da inversão térmica. Você caminha aqui e tá caminhando dentro da fumaça. Muitas vezes se faz uma queimada para poder plantar, e que eu acho que está correto. E no caso aqui da minha comunidade, é muito importante para as pessoas terem o que comer, mas ela gera muita poluição do ar. Eu acho que é comparável a alguns picos de poluição em São Paulo. O problema é que a gente não mede a poluição do ar, né? O que eu vejo, às vezes, é quando dá um pico muito forte de poluição do ar, eu vejo AVC, infarto, né? E, obviamente, descompensação de doenças respiratórias. Aqui na minha área, a principal causa de hospitalização é doenças respiratórias. Na minha região, assim, no Rio Grande do Sul, claro que pelo frio, pelas viroses, mas por doença respiratória, por poluição do ar. Então, isso não é só de São Paulo. É que São Paulo, vocês medem, nenhum lugar no Brasil mede assim, com tanta precisão. Tá? Então, a gente tem esse desafio tecnológico, e é por isso que eu estou pesquisando isso, em parceria com engenheiros, enfim, outros profissionais. Eu acho que a questão da poluição do ar, o desafio, de certa forma, é similar ao cigarro, né? Havia uma resistência enorme dos pacientes, porque gera um vício, né? Muito maior do que o vício. Ninguém gosta de sair e respirar fumaça, mas existe também toda uma confusão deliberada pela indústria, né? A gente sabe, por exemplo, que a indústria do carro já teve a possibilidade, muitas vezes, de desenvolver o carro elétrico, mas não era do seu interesse, né? Não era do interesse da indústria dos combustíveis fósseis também. E se fazia pequenas sabotagens, e eu acredito que isso também altera a percepção dos médicos. Se você perguntar quais são as maiores causas de morte no planeta,
termos globais. Para os médicos, a grande maioria não sabe que poluição do ar é uma das principais causas de morte. Eu dou aula há muito tempo e os estudantes ficavam chocados. Claro que isso está melhorando, né? Acabei de ter aula uns 2 anos atrás, não é? Acabei. Um dos maiores cardiologistas, e ele botou no slide dele lá as principais causas de morte, dentre elas, no topo, pressão alta. Mas ele não incluiu poluição do ar. Então, isso mostra e explica um pouco de por que as pessoas ainda não entenderam. Eu acho que a gente está numa curva acelerada de compreensão disso. Que agora essa questão em Glasgow acelerou, né, o encontro esse da mudança climática. Eu acho que no futuro o principal motivo de proteger o planeta da mudança climática vai se tornar as questões de saúde. Né? Reduzindo a poluição do ar, você melhora a saúde das pessoas de forma direta e evita os problemas de saúde planetária que também vão afetar a saúde das pessoas. Então, isso a gente precisa entender, explicitar para a população e mostrar que é muito mais vantajoso buscar essas soluções verdes ou mais inteligentes. Bacana, professor Henrique. O Brasil já teve no passado o projeto Gurgel, um carro de fibra de vidro e elétrico, assim como outros países, mas sofreu boicote das grandes empresas automobilísticas. E, professor Henrique, é lógico que muitas, né, de olho no mercado estão mudando, construindo seus carros elétricos, mas é importante a questão do transporte coletivo, de ciclovia, ciclofaixa, de mobilidade urbana, né? As pessoas têm que trabalhar mais próximo da sua casa, estudar, ou seja, andar menos de transporte. E aí você vê um movimento dessas automobilísticas já para a produção de veículos individuais. É lógico que o carro elétrico polui menos, mas para construir tem um impacto significativo. Professor Henrique, vou só finalizando, eu achei belíssimo vários slides, várias imagens, muito interessante, muito bem fundamentada, e tem a questão que você mostrou, né, a família, a alimentação, mostrou, por exemplo, o hambúrguer, a carne bovina, falou dos malefícios. Hoje pela manhã no Congresso, eu acompanhei um curso da professora Fernanda sobre populações tradicionais, né? E ela falou da questão que, né, mesmo certas populações que estão mais distantes dos centros de grande consumo, ela, né, observou eles com pacotes de bolacha, entre outros produtos ultraprocessados. Então, esses gigantes da alimentação, como a Nestlé, conseguem chegar nos locais mais longínquos com seus produtos, né, que são associados à degradação do meio ambiente, né, e, é lógico, a prejudicar a saúde individual e coletiva. E aí, quando você mostrou o slide, eu lembrei da fala dela. Professor Henrique, agradeço a sua exposição, belíssima, foi muito bem, como já disse, fundamentada, contextualizada, contribuiu muito com o Congresso. Vai ficar o vídeo na plataforma por 6 meses, outras pessoas poderão observar, poderão fazer importantes reflexões. Por gentileza, qual a última mensagem que você quer dar para quem nos acompanha nesse momento e quem vai acompanhar no futuro? Eu acredito muito que quando a gente faz bem pensado o melhor para a nossa saúde, a gente está fazendo o melhor pela saúde do planeta. Então, eu acho que isso é a mensagem final. Cuidem-se, que vocês vão estar cuidando do planeta. Professor Henrique, mais uma vez, agradeço em nome da comissão organizadora, parabéns e desejo um excelente sábado para você. Obrigado, Júlio. Tchau, tchau. Boa noite.